pecadores na qual nós estamos, com a qual nós nascemos. Ele me convida, uma honra poder também fazer parte deste momento tão significativo na sua jornada cristã, na sua jornada como líder, como seguidor dessa igreja. A igreja primitiva, queridos, ela era composta de alguns líderes. A palavra de Deus, ela fala de bispos, presbíteros, que basicamente é a mesma classe de líderes, né? Existia a classe maior dos apóstolos, aqueles que foram contemporâneos a Cristo, testemunhas oculares do Senhor. E existiam também os diáconos. Sim, existe uma hierarquia funcional na Igreja de Deus, porque dentro da grande estrutura de gestão do universo de Deus, também existe uma hierarquia funcional. A Bíblia fala de anjos em suas várias classes. A Bíblia fala de Gabriel, que é hoje o maior de todos os anjos, que ocupa a posição que outrora era ocupada por Lúcifer. Isso é um detalhe interessante também. E sem sombra de dúvidas, Deus é o grande regente, o grande monarca do universo. Existe sim essa hierarquia funcional no céu, na administração divina, e a igreja procura refletir essa ordem, essa hierarquia que existe dentro da estrutura divina para gerenciar o universo. Só que os princípios do reino de Deus são diferentes dos princípios do reino deste mundo. Neste mundo é mais ou menos assim: aquele que ocupa a maior posição, este é servido por todos. O reino de Deus é diferente. O próprio Cristo, quando aqui veio, ele deixou muito claro, por intermédio de várias situações. Uma delas é através da cerimônia do Nova Peça, que nós vamos praticar daqui a pouco, antes de participarmos da Ceia do Senhor. Então, em vários episódios, o Senhor Jesus deixou claro para nós que aquele que ocupa, pela graça e bondade de Deus, as maiores funções dentro dessa hierarquia funcional da estrutura da igreja, não deve ser o mais servido, mas deve ser o que mais serve. E com alegria, Pedro, pelo testemunho desta igreja a seu respeito, e pelo pouco de convivência que tem com você até agora, eu posso testemunhar de que você tem cumprido isso. Você tem sido um líder servidor. E esta é uma das principais características, este é um dos principais atributos de um bom líder na causa de Deus. Mas além deste atributo, eu quero compartilhar com você e os queridos irmãos também da igreja que aqui está, as orientações que a Bíblia nos passa a respeito das qualidades mínimas que uma pessoa precisa ter para que possa ocupar uma função de liderança na igreja. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, a partir do verso 7, Paulo nos traz a seguinte orientação: Pedro, e você até aqui tem procurado atender a esses atributos, e vamos orar daqui a pouco para que Deus continue a desenvolver essas virtudes em você, a fim de que, para a honra e glória do nome de Deus, você continue sendo um bom líder na causa do Mestre. Verso 7 em diante de Tito 1. Aqui, Paulo ele está trazendo essas orientações a respeito dos bispos. Logo na sequência, ele vai falar dos diáconos também, mas a orientação é a mesma. A orientação é a mesma, as virtudes são as mesmas. Segue-se então. Eu até vou pedir a licença aqui para o Espírito Santo para vocês, para eu poder parafrasear. Quando eu falar aqui líder, quando eu tiver aqui no texto a palavra bispo ou diácono, eu vou substituir pela palavra líder, porque os princípios e as virtudes exigidas são as mesmas.
tendo a maturidade de entender de que nem todo esforço da vida será possível para nos fazer sermos iguais a Cristo no sentido de serem impecáveis. Do lado de cada eternidade, não. Antes da glorificação, não. Glorificação é quando Jesus voltar. Então, ele tirar essa estrutura física de pecado, este corpo mortal, corruptível, e nos der um corpo novo, glorificado. A partir daí, então, nós seremos impecáveis, porque não teremos mais a natureza, a condição pecaminosa da nossa vida. Até lá, Pedro, seria irrepreensível e a cada dia se esforçar para dar um bom testemunho, para ser um bom exemplo, não de uma pessoa que nunca erra, mas de uma pessoa que reconhece os seus erros e se esforça para errar menos e acertar mais no sentido de cumprir a vontade de Deus expressa em sua palavra. É isso que se espera de você. O líder não deve ser arrogante, nem ninguém. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem, deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Claro, precisamos estar conectados à videira que é Cristo, porque dele que flui toda a virtude que a gente necessita para representá-lo bem. O líder deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Pois você está sendo ordenado ao diaconato. Um grande equívoco que se comete hoje em dia é imaginar que a principal função do diácono é zelar pelo patrimônio da igreja, o templo físico. Sim, isso faz parte das atribuições do diácono, mas essa não é a sua principal função. A principal função de um diácono é ser um missionário, pois todo verdadeiro discípulo de Deus nasce em seu reino como missionário. Da mesma maneira que o bispo ou o presbítero, a gente chama de ancião, os nomes são diferentes, mas todos eles têm a mesma representação. A principal função de um ancião não é preparar uma agenda de pregação, não é organizar o culto, faz parte das atribuições do ancião. Daqui a pouco mais você vai estar assumindo também o ancianato. Mas a principal função do ancião, bispo, presbítero, é ser um comunicador da palavra, ser um missionário no nome de Cristo, apregoando para o mundo a verdade sobre Deus, mostrando às pessoas a sua condição de pecado e apontando para Cristo a única forma de salvação. Pedro, estes são os requisitos básicos. A igreja, ao indicar você para o diaconato, entende que você cumpre. Só para explicar um pouco melhor para os nossos irmãos aqui presentes, a igreja ela se reúne em conselho, em assembleia e em comissão. E aí, depois de várias deliberações, depois de várias observações, depois de várias considerações, então a igreja em conselho, em comissão, de forma colegiada, indica os seus líderes. Não antes de muita oração, não antes de muita análise, porque o líder precisa representar a igreja, porque o líder ele não representa apenas a si mesmo e apenas a igreja, a instituição humana, divino-humana, melhor dizendo, mas o líder tem que representar a Cristo. Essa é a nossa principal função. Então Pedro, a igreja ao indicar o seu nome, percebeu, reconheceu em você esses atributos. E agora, eu quero convidar aqui à frente os nossos anciãos ordenados, assim como também os nossos diáconos e diaconisas ordenados, somente os ordenados. Inclusive, então, por favor, todo o nosso corpo de anciãos, tanto presbíteros ordenados à frente, os nossos diáconos e diaconisas também ordenados venham à frente, porque agora nós queremos
cerimonial bíblico, queridos irmãos. A Bíblia nos ensina a fazer dessa maneira. É um gesto simbólico, um gesto da imposição das mãos. É só um rito, é só um cerimonial, mas ele representa que por intermédio deste gesto, este líder então vai receber a maior e a mais necessária das capacitações, que é a espiritual. O Espírito de Deus então tomará este líder e o encherá de poder, sabedoria dos altos céus. É a capacitação espiritual. A pessoa ela pode ter muita habilidade técnica, ela pode ter muito conhecimento a nível humano, mas sem essa habilitação espiritual não serve para servir na causa de Deus. A habilitação espiritual é a mais necessária, é a principal. Portanto, Pedrão, inclusive você está muito elegante, viu? Você está muito bonito. Parabéns. Vamos pedir a você então que se ajoelhe agora. Essa mesma cerimônia, queridos, por essa mesma cerimônia passam os pastores, passam os anciãos e os diáconos também. Nós vamos nos ajoelhar. A igreja pode permanecer sentada mesmo. Nós vamos orar. Você já conhece também, no momento apropriado, estendamos as mãos sobre o Pedro, o abençoando e clamando pelo batismo do Espírito Santo sobre a vida dela. Nosso querido Deus, Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, a Ti todas as homenagens nesta hora, a Ti toda a honra e todo o louvor, pois só o Senhor é digno de ser adorado, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que nos trouxe a vida, o Deus que nos sustenta, nos mantém, supre cada uma das nossas necessidades. O Senhor é o Deus que na cruz do Calvário entregou a sua vida para nos salvar. Por tudo isso, querido Pai, pela sua bendita promessa de um dia nos resgatar deste mundo mal, de um dia nos tirar dessa condição de pecado, de um dia voltar a este mundo para nos buscar. Com todas essas bênçãos nós adoramos nessa hora, mas de uma maneira especial queremos agradecê-lo também pelo chamado que o Senhor nos fez, pelo privilégio, a honra, a bênção de servir, porque de fato, querido Deus, é a maior de todas as honras, servir a Deus, representá-lo nessa terra. Estamos aqui com o nosso irmão Pedro, que após, através da igreja, conforme a sua orientação, ter sido avaliado, após ter sido, o seu nome ter sido considerado por esta igreja e ter sido aprovado, ele está aqui agora de joelhos diante do Senhor para receber a dotação que a igreja não pode fornecer, que é a dotação espiritual. Ele tem as virtudes mínimas para cumprir as suas funções como diácono. E agora está sendo separado, chamado pelo Senhor, para que de maneira oficial possa exercer as suas funções como líder da sua igreja. Que honra, que privilégio, que bênção. Nós somos agradecidos ao Senhor pela vida do Pedro e também pela oportunidade de, como igreja, poder estar participando desse momento tão especial na vida dele. E querido Pai, para que a bênção do Santo Espírito seja real, verdadeira, intensa na vida dele, nós agora, como seus servos ordenados, estendemos as nossas mãos e clamamos no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor unja a esse seu filho, que o Senhor o abençoe com toda sorte de bênçãos, mas que o Senhor, em primeiro lugar, transborde a vida dele com a sua presença. Que pelo Espírito Santo ele tenha sabedoria para ensinar, pregar o seu santo evangelho e conduzir muitas almas ao arrependimento e aos pés de Jesus. Pedimos isto por ele, querido Pai, e também pedimos que o Senhor, nessa hora, mais uma vez, o lave com seu sangue perdoador, restaurando, perdoando de todos os seus pecados e o capacitando pela força do seu poder para representá-lo bem como servo, como líder servidor da sua causa. Pedimos isto pelo Pedro, por cada um de nós também, e o fazemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.
Vamos ao final do culto, ele vai estar à porta ali para também receber os cumprimentos de vocês. Vamos ter uma mensagem especial, tá bom? Ainda neste momento. Enquanto estivermos adorando a Deus por intermédio da mensagem musical, eu quero já pedir que as nossas... Segura só um pouquinho mais. Eu queria pedir para as nossas diaconisas disponíveis a mesa, mas eu esqueci que antes tem que lavar a peça. Então, por hora é só a mensagem musical mesmo. Passei e dos teus cuidados